O Flávio, além de amigo, batalhador aí da causa animal, renomado aí nesse tópico da proteção e cuidados com os animais, parceiraço nosso, presidente hoje da Associação dos Amigos dos Animais de Campinas, vai falar para a gente sobre cultura de paz e convivência pacífica com os animais, que é um tema que nos é muito caro, né? O Thor que diga. Com você, Flávio. Muito obrigado, professor Lino. Cumprimentar todo mundo aqui da bancada, o pessoal que está falando, fazendo essas palestras. Muito bacana, estou aprendendo bastante, né? A gente vê sobre outro ângulo coisas do nosso dia a dia, né? A gente vê o professor China falando, por exemplo, né? Do esporte, a gente vê essa coisa de ensinar uma criança a ter regras. E no mundo de hoje, ter regras é complicado, porque todo mundo tem sua regrinha e todo mundo quer fazer da sua regra o conceito geral para a existência do mundo, né? E para quem trabalha com animais, para quem escolheu na vida como uma segunda opção, quer dizer, você tem sua vida, seu trabalho, mas você quer se dedicar a alguma coisa, você se dedica à proteção animal, por exemplo, que é o caso da gente, a gente encontra, de um lado, algumas barreiras e, de outro lado, um mundo gratificante demais, né? Primeiro é pelo conceito, né? Que a gente trabalhar, que a gente procura uma convivência numa situação de planeta que não é do ser humano. Nós estamos aqui, como outros animais com centenas e milhares de vidas estão no planeta, e todos eles têm o mesmo direito que a gente. E nós não somos melhores nem piores que os outros. Nós somos parte disso. E a gente entender que a gente é parte, que a gente não tem o direito à dominação, que a gente tem a obrigação da convivência, isso faz muita diferença. E quando a gente entende isso, eu acho que a gente começa a viver melhor, né? A vida moderna, e a gente vê isso todos os dias quando a gente trata de animais, a gente nota a necessidade das pessoas conviverem melhor com os animais, por exemplo, né? Desde um cachorrinho que você tem em casa, em que você chega, né, e ele está sempre ali querendo a sua chegada, um gato que está sempre querendo a sua chegada, né, qualquer animal, um pet, ou um cavalo que você tenha, uma vaca que você tenha num sítio, que você vai ver, um bezerrinho, um cabrito, enfim. Se você entrar na internet, você vai ver centenas de exemplos de bichos que te dão demonstrações de carinho e amor, e sem querer nada em troca. Um cachorrinho, gente, não importa se você tem 1 milhão ou não tenha nenhum tostão. Se você for ali à noite do lado do Correio, no centro de Campinas, uma cidade de 1.100.000 habitantes, na Catedral Metropolitana, na frente ali, com dezenas e dezenas de pessoas dormindo nas ruas. Eles dividem a comida deles, o pouco que eles têm, com o seu bichinho. Então, a relação de carinho, claro que quem mora na rua chegou ao último estágio da decadência humana, porque ele está ali, porque ele já desistiu de tudo, mas ele não desistiu do animalzinho dele. E se você conversar com uma pessoa daquela, né, você vai ver quanto exemplo de vida ela tem e quanto você aprende com aquele morador de rua, que para ele já não importa muito mais se você tem uma casa, se não tem. Aquela marquise ali, desde que não chova, está excelente para ele, né? Os animais nos ensinam coisas assim, que a gente não precisa de muito para viver bem. A gente precisa de paz para viver bem. E para a gente ter paz, não é só querer paz, é cultivar a paz. É no pensamento, nas ações, nos exemplos. Quem falou aqui de exemplo? Acho que todo mundo falou de exemplo aqui, né? Porque mais do que falar bonito, é o exemplo que marca. Se a gente não tiver exemplo para mostrar, se a gente não fizer de fato, né,
Não adianta você falar que eu gosto de animal, que eu gosto disso, gosto daquilo, né? E deixar o Thor em casa trancado. O Thor está aqui com a gente hoje, né? Você gostar, você querer fazer por alguém e você ir onde essa pessoa está e realmente fazer. E não precisa mostrar. Faz. Você tem que mostrar para você mesmo. E quem eventualmente chegar a ver o que você está fazendo, isso vai servir de exemplo. O China disse agora há pouco, aquele jogador com aquele péssimo exemplo de ontem à noite, quanto isso influencia negativamente uma criança em formação, um atleta em formação, né? Um exemplo bonito, e aí na hora que ele estava falando, eu lembrei do maior exemplo que a gente teve no Brasil, infelizmente nos últimos anos, já faz muitos anos, porque de lá para cá não apareceu nenhum exemplo dessa magnitude, de um Ayrton Senna, né? Não é bem o que eu deveria falar, que era mais sobre animais, mas gostaria de contar um episódio. Eu trabalhava no jornal Estado de São Paulo, eu sou jornalista de profissão, e eu era repórter e cobria, e ficava lá aos sábados, que é um dia meio morto lá na redação e tal, e aí tocou o telefone, eu era o repórter de plantão, uma senhora do outro lado da linha falou, olha, eu estou aqui, eu moro nos Jardins e tal, mas eu tenho uma senhora que o carro está com o pneu furado e parou uma pessoa aqui e está trocando o pneu, né? E eu lá na minha arrogância, né, de jornalista, assim, né? Falei assim, sei, que engraçado, tem uma pessoa trocando o pneu, né? Meio que tirando sarro, né? Aí ela me derrubou fácil. Mas essa pessoa que parou para trocar o pneu dela é o Ayrton Senna. Então, esse exemplo, o Ayrton Senna parou para trocar o pneu de uma pessoa, uma senhora na rua, né? Tal. É claro que eu fiquei sem palavras, não teve o que fazer, né? Não tem muito jeito, né? Te derruba e marca para o resto da vida, né? Então, gente, são os exemplos que são importantes. Eu faço parte de uma ONG que chama Associação Amigos Animais de Campinas. Nós temos lá 2.500 animais, são uns 1.000 cães, uns 1.000 gatos e 500 animais entre vaca, cavalo, coelho, urubu, gambá. Então, uma gambazinha linda lá. Tem também, urubus ele tem 5, tá? E 5 porque são vítimas de linhas de cerol, de algumas doenças, e aí quando ficam doentes uns animais, ele fala, olha, não tem saída, ele vai ter que ser sacrificado. Lá não tem sacrificar, só se sacrifica quando esse não tiver mais contato com a gente, se não tiver nenhuma ligação. Então o cachorrinho está velho, não sacrifica. Se ele não tiver, se ele ainda continuar tendo um contato, se ele depender da gente, se ele notar a gente, se ele balançou o rabinho porque viu a gente está sentindo, a gente tem que procurar o máximo de carinho, tirar toda a dor possível e conviver até o último minuto da vida dele, né? Então, a gente tem esses animais lá, né? Eu passo um período do meu tempo lá, né? E a maior parte a gente tem nome, né? Nós temos lá um Andrezinho chegou lá, só vou contar, mas esse paro porque também está na hora. O Andrezinho foi um ano retrasado para cá, quando foi no final de novembro, pendurado no portão, tinha uma sacola com um bichinho dentro, né? Achamos que era um gato, um cachorrinho e tal, levamos para dentro, era um porquinho, pequenininho, gente, bem pequenininho, está com 300 quilos hoje. Não dá para doar ele para ninguém. Não dá para doar a Mumu, que é uma vaca que tem uma patinha dianteira direita atrofiada. Não vai servir para mais ninguém. Mas nós temos que dar um lar para ela. Então a gente age com... E os urubus que não podem voar. Os que voam a gente já soltou e eles ficam por lá, voltam todo dia, tem a comidinha deles e gostam de carne moída de primeira. Só que a gente tem que trabalhar com o conceito de santuário. Santuário é a gente garantir o espaço para todos aqueles que podem, e os que podem a gente vai doar, a gente vai procurar um lar, e os que não podem, não vão ter mais não ter como sobreviver sozinhos, a gente garantir o lar deles até o final do mundo, até o final da vida. O nosso planeta é um santuário. Nós estamos aqui por muitos motivos. O ser humano talvez tenha sido escolhido para dar mais exemplos e para ser mais importante para os outros seres e para os seres humanos também. Quem sabe se a gente entender um pouquinho disso,
a gente faça disso aqui um planeta um pouco melhor. Muito obrigado. O doutor até acordou aqui. O tema de cuidado com os animais sempre nos emociona, né? Porque a gente aprende na prática o que é amor incondicional. A minha convivência com o Thor, assim, minha vida mudou desde que o Thor apareceu na minha vida. E sem querer, nós temos aí provocado alterações de políticas públicas, porque toda reunião que eu vou, eu pergunto, posso levar o Thor? E grande parte dos lugares públicos que eu vou, ele tem sido bem aceito. Aqui mesmo na Câmara, eu descobri que foi o primeiro cachorro a entrar aqui na Câmara, é o Thor. E ele parece que gostou da ideia, porque está sempre aqui agora. E todo mundo conhece. Hoje uma funcionária aqui da Câmara, chegou para mim e falou assim, posso tirar uma foto com o Thor? E tirou uma selfie com ele. Então é muito bacana.